Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, evangelista Norberto Chiavarelli, trazendo mais uma palavra de fé, de ânimo, e hoje nós traremos uma palavra de ensinamento. E hoje o texto base encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, do versículo 18 ao 22, que diz assim: o cabeçalho do texto diz: como devemos seguir a Jesus? E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, aqui nós observamos o Senhor Jesus falando palavras diretas, palavras sem rodeios, para dois homens. Primeiramente, o escriba aparece para o Senhor, tentando agradar ao Senhor, dizendo que, olha, onde o Senhor estiver, eu estarei contigo. O Senhor pode ir para onde for, pode ir para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e eu estarei contigo. E Jesus, conhecendo aquele homem, Jesus dá uma resposta que praticamente desmonta esse homem, desmonta o escriba, quando Jesus diz para ele: olha, as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas eu, o Filho do homem, o Filho de Deus, eu não tenho aonde deitar a minha cabeça, ou seja, eu não tenho parada, eu não tenho um endereço fixo, eu não fico parado num determinado lugar, eu não tenho aonde reclinar a cabeça, eu não tenho uma casa própria, eu não tenho um endereço fixo. Portanto, você não vai me seguir, porque você não vai suportar essa vida onde não há parada. Uma hora eu estou num lugar, a outra hora eu estou em outro. E depois veio o outro homem, um discípulo do Senhor Jesus, e falou: Senhor, meu pai faleceu e eu preciso sepultar o meu pai. E Jesus fala uma palavra dura para aquele rapaz, mas ao mesmo tempo uma palavra de ensinamento, quando ele diz para o rapaz: olha, deixa os mortos sepultarem os seus mortos, venha e me siga, você está comigo, você está com aquele que é o Deus vivo, você está com aquele que é a própria vida, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você deixa que os mortos sepultem os seus mortos. O que é que Jesus quis dizer com isso? Como é que um morto pode sepultar um outro morto? Lógico que é impossível, obviamente que não existe isso, mas o que Jesus estava dizendo é que deixa com que aqueles que estão mortos espiritualmente sepultem os mortos. Agora, você que está comigo, você que está caminhando ao meu lado, você que é o meu discípulo, deixa os mortos para lá. Deixa aqueles que estão mortos para lá, porque você tendo a mim como companheiro, andando ao meu lado, você tem a vida. E comigo você terá sempre uma vida abundante. Então deixa os mortos, que os mortos cuidem deles mesmos. Ou seja, aqueles que estão mortos espiritualmente, eles vão continuar mortos espiritualmente, enquanto eles não virem para a luz. Agora você que está na luz, permaneça na luz, ou seja, permaneça comigo. É isso que Jesus quis dizer para aquele discípulo. E o nosso amado irmão apóstolo Paulo, ele traz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, um complemento do que Jesus estava falando para o discípulo.
quando Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 14, ele fala para que nós não venhamos a nos prender a um jugo desigual com os infiéis, porque não há uma sociedade, não há justiça com a injustiça, não há uma sociedade da justiça de Deus com a injustiça desse mundo. Ou seja, aqueles que andam em Cristo, eles são justos, porque eles praticam a justiça de Deus. E o que é praticar a justiça de Deus? É praticar a palavra, é seguir a palavra de Deus, é seguir aquilo que o Senhor nos ensina. E aqueles que praticam a injustiça são aqueles que não estão na luz, aqueles que estão mortos espiritualmente. Então Paulo diz que não há uma comunhão entre a luz e não há também uma comunhão com as trevas. Ou seja, aqueles que andam em Cristo estão na luz, aqueles que não andam com Cristo estão em trevas. Por isso que é muito importante nós que somos da luz, meus queridos que me ouvem, nós não nos associarmos com pessoas que não estão na luz, aqueles que não estão em Cristo. Por exemplo, você pretende abrir um comércio, você pretende ter uma parceria. Jamais você deve fazer isso com pessoas que não têm a mesma fé, pessoas que não servem ao Senhor, pessoas que não creem no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. O jugo desigual acaba acarretando problemas, porque a sua fé não é a mesma fé daquele que não está na luz. A pessoa pode ser boa, a pessoa pode ser pagadora dos seus impostos, ela pode ser boa como mãe, como pai, como filho, não importa, mas se essa pessoa não está em Cristo, então ela não é justa aos olhos de Deus. Ela não está praticando a justiça de Deus e ela não está na luz. Portanto, não é bom que você se una a uma pessoa, seja em casamento, seja num negócio, num trabalho. Não é bom que você seja um sócio de alguém que não está na luz. E é um ensinamento que Paulo traz, que é algo seríssimo, que vale para os nossos dias. Quantas vezes você já viu pessoas que servem a Deus, pessoas que estão em Cristo e se casam com pessoas que não são de Cristo, pessoas que não professam a mesma fé, e esse casamento virou uma loucura. Esse casamento virou um problema. Por quê? Porque um quer buscar a Deus, um busca a Jesus, um crê em Jesus, o outro não crê. O outro não vê a Jesus como Senhor, vê somente como um homem que trouxe uma mensagem bonita, mas não tem amor à palavra do Senhor. Então a Bíblia é muito clara quando mostra que não é bom e não é do agrado de Deus que haja uma associação entre aquele que está na luz e aquele que está nas trevas. E Paulo também fala que não há uma concórdia entre Cristo e Belial. Quem é Belial? Belial é Satanás. Então eles não concordam um com o outro, eles não têm a mesma visão. Enquanto que Cristo é Deus, Cristo é o Filho de Deus, Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para nos libertar. Cristo, ele é aquele que trouxe a palavra de vida, o pão da vida, é aquele que veio, o pão vivo que desceu do céu. Enquanto que Satanás, ele é o homem, ele é o maligno que veio para matar, roubar e destruir, é aquele que veio para destruir todo o sonho dos homens, todas as vontades dos homens, os desejos dos homens e também a vida cristã. Satanás ele faz de tudo para roubar você na oração, para tirar o seu sono, para tirar você da presença de Deus. Ele faz de tudo para que você não ore, que você não louve, que você não leia a palavra de Deus, que você não estude a palavra de Deus, que você não congregue, que você não busque a Deus. Então ele se opõe a você, ele é o seu adversário. E uma das traduções para Belial é adversário. E Paulo fala, ou que parte tem o fiel com o infiel? É uma outra pergunta.
Que parte tem o fiel em Deus, o fiel no Senhor? O fiel que crê nas Escrituras Sagradas, que parte tem este com aquele que não crê? Então Paulo é muito claro quando diz que não há uma fidelidade entre os dois, porque um pensa de uma forma e o outro pensa de outra. E também ele pergunta, em que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? O que são os ídolos? São os demônios. A palavra de Deus, quando se refere a ídolos, ela está se referindo a demônios. E o que é o templo de Deus? O templo de Deus somos nós. Todo aquele que é de Cristo, todo aquele que recebeu a Jesus como seu Senhor, ele é o templo do Espírito Santo. Então não há consenso entre o templo do Espírito Santo, que somos nós, com os demônios. Não há como haver uma associação. O templo de Deus, ele é vivente, diz Paulo. Ou seja, ele é um templo que vive. Você anda, você vai para um canto, vai para outro e o Espírito Santo te acompanha. O Espírito Santo habita em você, habita em mim, habita em nós. Portanto, aonde você vai, o Espírito Santo vai contigo. Então, você é um templo vivente, diz Paulo. E diz também Paulo que neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, quando você tem ao Espírito Santo que habita em você, então por onde você vai, o Espírito Santo te acompanha. Então não há como você estar cheio do Espírito Santo e ao mesmo tempo estar cheio de demônios. Não existe isso. Quando o cristão verdadeiramente é convertido, é uma revelação. Quando o cristão é convertido, quando ele é fiel a Deus, quando ele busca a Deus, quando ele é um crente que é justo aos olhos de Deus, é impossível que eles tenham uma possessão demoníaca. Muitas vezes as pessoas falam, eu vi um cristão caindo no chão endemoniado. Não, ele não é um cristão verdadeiro. Porque o verdadeiro cristão, é impossível ele ser tomado por um espírito maligno. Porque não há uma comunhão entre ele e as trevas. O cristão verdadeiro, ele não tem associação com as trevas. Portanto, ele não pode ser tomado por um espírito maligno. E também a palavra do Senhor diz que, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Então o Senhor ele fala através de Paulo, para que nós, cristãos, nós não toquemos em nada que é do mundo, em nada que é em relação aos valores mundanos. Nós não podemos nos associar às coisas que são do mundo, às coisas que são com valores terrenos, valores que desagradam a Deus. Então, tudo aquilo que nos atrai deste mundo, mas que nos afasta de Deus, nós temos que tomar muito cuidado. Porque o Senhor diz, apartai-vos de todas as coisas que fazem com que vocês se afastem da minha vontade. Então, apartai-vos de tudo aquilo que distancia o coração de vocês para o meu coração. Então, tudo aquilo que não é do meu agrado, vocês têm que se apartar, porque eu estou no meio de vocês, eu estou com vocês, eu recebi vocês. Portanto, não se esqueçam, eu estou com vocês, diz o Senhor. Então, não façam, não se prostituam. Não se entreguem aos desejos desse mundo, não se entreguem aos valores desse mundo, porque eu estou com vocês, eu habito em vocês. E também o Senhor diz aqui, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, aleluia. Ou seja, o Senhor diz que aquele que é fiel, aquele que o busca, aquele que faz a vontade dele, aquele que foge das coisas terrenas, dos valores terrenos, que foge de tudo aquilo que o inimigo coloca no nosso caminho, que o inimigo muitas vezes tenta nos derrubar, que nos tenta levar para o lado daqueles que estão mortos espiritualmente, que tenta nos associar àqueles que estão mortos espiritualmente.
O inimigo sempre vai fazer isso, sempre vai tentar, porque ele é tentador, porque ele é também astuto, ele é esperto. Ele tenta derrubar a todos, a todo momento, ele não cansa. E o Senhor diz que aqueles que estão na luz, eles devem fugir das trevas, devem evitar as trevas, mas devem andar na luz que é Cristo, aleluia. E todo aquele que está no Senhor não deve se associar àqueles que estão nas trevas. Não que nós não amemos as pessoas que estão nas trevas, pelo contrário, nós temos que amar a todos. Temos que amar o ser humano, mas nós não podemos nos associar a eles. Portanto, meus queridos e minhas queridas, o Senhor trouxe essa palavra hoje para nossas vidas. Não nos associemos àqueles que estão nas trevas. Não nos associemos de forma alguma, em nenhum momento, não tenhamos nenhum tipo de aliança com quem está nas trevas. Andemos na luz, estejamos na luz e busquemos aqueles que estão na luz para acompanhar, para andar conosco, para caminhar conosco até a volta do Senhor Jesus, aleluia. E essa foi a palavra que o Senhor nos trouxe nesse dia, meus amados irmãos e irmãs. Agradeço a todos pela atenção, estamos no YouTube e o canal aqui precisa muito do apoio de todos vocês, portanto eu peço para que vocês assinem, se inscrevam no canal, acionem o sininho para receberem notificações das novas mensagens gravadas e curtam também a mensagem para que o canal possa crescer aqui dentro do próprio YouTube. Que Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus.